No panteão dos mistérios da Segunda Guerra Mundial, poucos são tão enigmáticos e perturbadores quanto o da Die Glocke, ou o sino. Imagine um objeto de poder inimaginável, capaz de desafiar as leis da física que conhecemos, nascido da mente febril de cientistas sob o regime nazista. Este não é um conto de ficção científica, mas sim uma lenda sombria, um sussurro persistente que ecoa nas entranhas da história, questionando os limites da tecnologia secreta e da ambição humana. A Die Glocke representa um dos segredos mais obscuros e fascinantes de um período já repleto de horrores e invenções aterrorizantes. A Segunda Guerra Mundial foi um caldeirão de inovação, onde a necessidade militar impulsionou avanços tecnológicos sem precedentes. Os nazistas, com sua obsessão pela superioridade e por armas milagrosas, supostamente desenvolveram uma série de tecnologias que, para a época, pareciam ter saído de um futuro distante. Foguetes, V-2, jatos Messerschmitt, Me-262, submarinos U-Boat avançados, essas foram as Wunderwaffen, ou armas maravilhosas que o mundo conheceu. Mas e se houvesse algo muito além disso, algo tão radical, que sua mera existência pudesse reescrever a compreensão da ciência? A Die Glocke se encaixa perfeitamente nesse cenário de pesquisa frenética e secreta. Mas afinal, o que era essa Die Glocke? As descrições, embora escassas e envoltas em mistério, convergem para a imagem de um dispositivo metálico, massivo, com cerca de 2, 7 a 3, 7 metros de altura e 5 metros de diâmetro, moldado como um grande sino. Sua aparência era por si só intimidadora, mas o verdadeiro horror e fascínio residiam em suas supostas capacidades. Alegava-se que este artefato possuía propriedades tão incomuns que desafiavam a compreensão racional. O poder que se atribuía a Die Glocke era algo que beirava o inimaginável. As teorias mais audaciosas sugerem que este sino metálico era capaz de manipular o próprio espaço-tempo, criando campos de torção ou portais, uma façanha que ecoa a ficção científica mais ousada. Outras hipóteses falam de um gerador de energia exótica, talvez uma fonte de energia livre ou uma máquina de antimatéria. E claro, a ideia mais sombria, que seria uma arma de destruição em massa, com efeitos devastadores sobre a matéria orgânica e inorgânica. A perspectiva de uma civilização já mergulhada em guerra desenvolvendo tal poder é, no mínimo, arrepiante. No entanto, o maior mistério em torno da Die Glocke não reside apenas em suas capacidades, mas em seu desaparecimento abrupto. Como um projeto de tamanha magnitude e potencial, que consumiu recursos e mentes brilhantes, simplesmente evaporou nos últimos dias da guerra, sem rastros, sem planos detalhados, sem protótipos conhecidos nas mãos dos aliados. É como se a própria história tivesse decidido engolir esse segredo, deixando para trás apenas fragmentos de relatos e especulações. Décadas se passaram desde o fim da guerra, mas a história da Die Glocke continua a cativar pesquisadores, historiadores e entusiastas do inexplicável. Por que esse mito persiste com tanta força? Talvez seja o fascínio humano pelo desconhecido, a atração por tecnologias que desafiam a lógica, ou a crença de que, mesmo nos momentos mais sombrios da história, a ciência pode ter atingido patamares que ainda hoje nos escapam. A Die Glocke é um lembrete vívido do poder da tecnologia e da assustadora capacidade humana de inovar para fins tanto construtivos quanto destrutivos. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Este ambiente de pesquisa avançada e secreta não surgiu do nada. O Terceiro Reich era um terreno fértil para a ciência militar, impulsionado pela urgência da guerra e por uma ideologia que buscava a supremacia em todas as frentes. A busca por Wunderwaffen, armas maravilhosas, era incessante e os cientistas nazistas trabalhavam sob pressão para desenvolver tecnologias que pudessem virar o jogo a favor da Alemanha. É nesse caldeirão de inovação forçada e segredo absoluto que a Die Glocke supostamente encontrou seu berço. No centro desse mistério emerge uma figura sombria e poderosa, o general SS Hans Kammler. Este engenheiro civil, com um histórico de supervisionar projetos de construção e engenharia para a SS, incluindo campos de concentração, ascendeu rapidamente na hierarquia nazista, tornando-se responsável por programas de armas secretas de altíssima prioridade. Kammler era o arquiteto por trás da produção dos foguetes V-2 e dos jatos Mi-262, e seu nome está intrinsecamente ligado à Die Glocke. Muitos acreditam que ele era o mentor e o executor do projeto, e que a Die Glocke poderia estar associada a um programa ainda mais esotérico, conhecido como Vril, que alguns teóricos da conspiração conectam a sociedades secretas e tecnologias ancestrais. A localização geográfica desse projeto clandestino é tão envolta em mistério quanto o próprio dispositivo.
As alegações apontam para um complexo subterrâneo conhecido como Wenceslas Mine, ou Riese, na região da Silésia, que hoje faz parte da Polônia. Este labirinto de túneis e câmaras escavadas nas montanhas era um dos maiores e mais secretos projetos de construção nazistas, com um propósito ainda debatido por historiadores. Seria ali, nas profundezas da Terra, longe dos olhos curiosos e dos bombardeios aliados, que os experimentos com a Die Glocke teriam ocorrido. A principal fonte moderna para a história da Die Glocke é o jornalista polonês Igor Witkowski. Em seu livro The Truth About the Wunderwaffe, Witkowski afirma ter tido acesso a transcrições de interrogatórios da KGB com um oficial da SS, chamado Jakob Sporrenberg. Segundo Witkowski, Sporrenberg revelou detalhes sobre um dispositivo em forma de sino que os nazistas estavam desenvolvendo. Embora a credibilidade das fontes de Witkowski seja frequentemente questionada por historiadores tradicionais, seu trabalho lançou a Die Glocke para o imaginário popular e acendeu a chama da investigação para muitos entusiastas. Os detalhes da operação da Die Glocke, conforme descritos, são perturbadores. O dispositivo, preenchido com duas substâncias metálicas líquidas que giravam em alta velocidade em direções opostas, era ativado, emitindo uma radiação poderosa. Uma dessas substâncias líquidas, apelidada de Xerum 525, ou mercúrio vermelho, é um elemento crucial e misterioso da narrativa. A existência de tal substância é, por si só, objeto de intensa especulação, com alguns teoristas sugerindo que seria um composto exótico com propriedades nucleares ou de manipulação gravitacional. Os efeitos colaterais atribuídos à Die Glocke são aterrorizantes e servem como um aviso sombrio dos perigos de brincar com forças desconhecidas. Relatos sugerem que, durante os experimentos, vários cientistas nazistas envolvidos no projeto morreram em circunstâncias misteriosas, apresentando sintomas de envenenamento por radiação, como hemorragias internas e desintegração de tecidos. Além disso, equipamentos eletrônicos próximos aos testes eram danificados, plantas murchavam e animais morriam ou sofriam mutações horríveis ao serem expostos à área de influência do sino. Essas descrições pintam um quadro de uma tecnologia perigosa e descontrolada, cujos criadores mal compreendiam o poder que haviam desencadeado. A própria estranha matéria, conhecida como Xerum 525, ou mercúrio vermelho, merece um olhar mais atento. Seu nome evoca algo alquímico e proibido. Seria um elemento transurânico, um isótopo raro, ou talvez um composto ainda não descoberto pela ciência convencional. As implicações de uma substância com as propriedades atribuídas a ela, capaz de gerar imensos campos de energia ou de afetar o espaço-tempo, são profundas e assustadoras. Se existiu, a sua natureza permanece um dos maiores enigmas do projeto. A história da Die Glocke não existe isoladamente. Ela se entrelaça com outras teorias da conspiração e narrativas esotéricas da Segunda Guerra Mundial. Há quem a conecte à ufologia nazista, sugerindo que o sino era, na verdade, uma forma de nave espacial ou um motor para veículos voadores. Outros a veem como a chave para viagens no tempo ou para uma abertura de portais dimensionais. Essa teia de conexões torna a Die Glocke ainda mais fascinante, transformando-a em um ponto focal para uma série de crenças sobre a ciência secreta do Terceiro Reich e seus supostos avanços além da nossa compreensão. O que aconteceu com esse dispositivo e com o General Kammler permanece um mistério que nos leva ao próximo capítulo dessa saga. Com a guerra se aproximando do fim, o caos tomou conta da Alemanha nazista. A urgência de ocultar ou transferir tecnologias sensíveis e estratégicas antes da chegada implacável dos aliados era palpável. Documentos foram queimados, laboratórios desmantelados e projetos inteiros desapareceram da face da Terra. Nesse cenário febril de desespero e destruição, o destino da Die Glocke se tornou ainda mais nebuloso. O que aconteceu com o sino e com os segredos que ele representava? A resposta está, em grande parte, ligada ao misterioso sumiço de seu principal arquiteto, o general SS Hans Kammler. A mente por trás da Die Glocke e de tantos outros projetos de armas secretas desapareceu sem deixar rastros nos últimos dias da guerra. Seu paradeiro exato nunca foi confirmado, dando origem a uma infinidade de teorias. Alguns sugerem que ele cometeu suicídio para evitar a captura e o julgamento pelos crimes de guerra. Outros acreditam que ele escapou para a América do Sul, como muitos outros oficiais nazistas, levando consigo segredos valiosos e talvez até mesmo partes da Die Glocke. Uma teoria ainda mais intrigante aponta para uma cooperação secreta com os Estados Unidos, trocando sua experiência e conhecimento tecnológico por imunidade, possivelmente sob a égide da Operação Paperclip, que recrutou cientistas nazistas para o programa espacial e militar americano. Mas e a Die Glocke em si? Para onde foi o dispositivo que supostamente desafiava as leis da física? As especulações são tão variadas quanto fascinantes.
A primeira e mais simples teoria é que foi destruída pelos próprios nazistas. Em um esforço para evitar que a tecnologia caísse em mãos inimigas, eles poderiam ter demolido o complexo de Wenceslas-Meine, transformando o sino em escombros irreconhecíveis. Outra possibilidade é que a Die Glocke tenha sido capturada pelos soviéticos. Em meio à corrida tecnológica do pós-guerra, a Operação Osuave Akin do Bloco Oriental buscou avidamente por cientistas e tecnologias alemãs. Se o sino existiu, os soviéticos teriam todos os motivos para levá-lo e tentar replicar seus supostos poderes. A teoria que mais conecta a Die Glocke ao imaginário popular, no entanto, é a de que foi levada para os Estados Unidos. A Operação Paperclip, que já mencionamos, é frequentemente citada como o veículo para essa transferência. Alguns teóricos até arriscam uma conexão com o infame Projeto Filadélfia, um suposto experimento naval americano da década de 1940 que visava a invisibilidade de navios e que, como a Die Glocke, é cercado por relatos de manipulação do espaço-tempo e efeitos colaterais catastróficos. Seria possível que a tecnologia nazista tivesse sido a base para esses experimentos americanos? Por fim, há a vertente mais conspiratória, que sugere que a Die Glocke foi escondida em bases secretas na Antártida ou em regiões remotas da América do Sul. Essas narrativas alimentam a ideia de uma quarta Reich, subterrânea, onde remanescentes nazistas continuariam seus experimentos, protegidos do mundo exterior. Apesar da falta de evidências concretas e da natureza fantástica de muitas das alegações, a história da Die Glocke persiste e continua a fascinar. Por que um mito tão tenaz, mesmo diante de todo o ceticismo? Talvez seja a linha tênue entre fato e ficção que permeia os tempos de guerra, onde a propaganda e o sigilo criam um terreno fértil para lendas. A busca por armas milagrosas, a figura enigmática de Hans Kammler e os relatos aterrorizantes de experimentos descontrolados se combinam para formar uma narrativa irresistível. A lição da Die Glocke é multifacetada. Ela nos lembra o poder avassalador da ciência e da tecnologia, que nas mãos erradas ou com ambições desenfreadas pode levar a resultados catastróficos. É um conto de advertência sobre a busca pelo desconhecido sem considerar as consequências éticas e morais. Mais do que isso, a história do sino é um espelho da sede humana por desvendar segredos, por encontrar explicações para o inexplicável e por acreditar que, mesmo nos recantos mais sombrios da história, ainda há mistérios profundos a serem revelados. Afinal, o que realmente aconteceu com a Die Glocke? Foi uma arma secreta real com propriedades de outro mundo? Uma farsa elaborada para desviar a atenção? Ou uma fusão de ciência avançada e propaganda distorcida? As perguntas permanecem em aberto. Talvez a verdade completa nunca venha à tona, e a Die Glocke continuará a ser uma sombra persistente no panteão dos segredos da Segunda Guerra Mundial. Um lembrete de que a história, por vezes, é mais estranha e intrigante do que a ficção mais ousada.